O título da palestra que a gente preparou aí é Palavra que Alimenta, e o meu objetivo aqui vai ser situar a pregação expositiva no contexto do Adventismo do Sétimo Dia. Já há algum tempo, o conceito de pregação expositiva tem me acompanhado. E, bem, assim como eu, muitas outras pessoas chegaram ao sermão expositivo através da pregação reformada, né, daquela realizada pelos calvinistas. E isso fez com que a pregação expositiva ficasse marcadamente restrita aos círculos calvinistas, ou de que ela parecesse algo que surge com esse movimento. O que eu comecei a perceber com o passar do tempo é que, na realidade, esse conceito, ou seja, essa ideia de pregação expositiva não surge com o calvinismo, e mais do que isso, nós não deveríamos descartar, como muitas pessoas vêm fazendo, a pregação expositiva por supostamente ela ter uma origem calvinista. Então, o primeiro argumento desses slides, menções que vão mostrar adventistas defendendo a pregação expositiva muito antes de que essa fosse redescoberta pelos calvinistas no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. Nós podemos defender a pregação expositiva sem que nós dependamos dos calvinistas brasileiros e das boas obras publicadas pela editora Vida Nova, que é uma editora não confissional, né, não denominacional, mas com uma perspectiva latentemente calvinista, ou da editora Fiel, que é uma editora que adere, né, à Confissão de Fé de Westminster, uma das mais antigas confissões de fé presbiterianas, ou mesmo outras, né, editoras menores, como a Palavra, etc., que também fazem essa defesa do sermão expositivo. Então, esse é um primeiro ponto. Nós veremos nessa palestra que o sermão expositivo não é uma marca distintiva da pregação calvinista. A pregação expositiva não é um sinônimo de pregação reformada, nesse sentido mais restrito aos calvinistas. E a segunda razão é que, ainda que isso fosse uma realidade, ou seja, ainda que a pregação expositiva fosse uma característica distintiva, nós teríamos razões bíblicas para defendê-la. Nós teríamos boas razões, bons motivos para defender esse modelo, esse modo de exposição, de pregação da palavra de Deus. Queria que você passasse aí o slide para o segundo, Juscelino, por favor. E por que razão eu entendo essa questão? Não é? É porque a Bíblia dá algumas qualificações para o pregador. E eu entendo que essas qualificações dadas pelo texto bíblico para o pregador e para o ato da pregação estão melhor colocadas dentro do que nós chamamos de pregação expositiva. 1 Coríntios ali usa o título dispenseiros. Depois a gente tem também como título a ideia de ministro em Colossenses, logo após arauto também em Coríntios e embaixador. São expressões também no livro de Coríntios. São expressões que surgem para qualificar o trabalho do pregador. E eu entendo que essas expressões não são pura e simplesmente algo que nós encaixamos de uma forma mais vaga, genérica, generalizada, no que a gente chama de mensageiro, muitas vezes nas nossas igrejas. O que essas expressões vão mostrar no caso da primeira, que o pregador ele é um dispenseiro, ele é alguém que administra uma dispensa, ele é alguém que administra um conhecimento, um ensino, alguém que detém certo domínio a respeito daquilo e apresenta e entrega. Logo depois a gente vai ver expressões como ministro, arauto e embaixador. Essas três expressões têm conotações políticas nos nossos dias, né? São expressões que têm a ver com o Estado e elas não vêm dos nossos dias. Ministro, arauto, embaixador, as expressões originais gregas também significavam alguns cargos públicos. E aqui é muito interessante, preste atenção nisso.
Um ministro, um arauto ou um embaixador, ele tem como seu trabalho portar uma mensagem, especialmente o arauto. A expressão grega utilizada era kerux. O kerux era uma espécie de voz do Brasil que a gente tem hoje, que anuncia as informações oficiais do governo. O arauto, esse kerux, era alguém que ia à frente de uma comitiva, apresentando alguns fatos, dando informações em nome de alguém. E esse alguém era o imperador. Quando Paulo vai usar a expressão, por exemplo, arauto, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nós servimos tal como a Voz do Brasil, nós servimos tal como o kerux, que vai à frente anunciando o que o seu chefe, o seu líder, o seu chefe político mandou fazer, mandou anunciar. O kerux era usado, por exemplo, em ocasiões em que haveria uma grande obra pública sendo realizada naquela região e o kerux era deslocado para aquele local para que, antes de que a comitiva chegasse, ele tivesse a atribuição de fazer esse aviso a todos. Vale lembrar que a própria expressão evangelho denota essa ligação política, uma vez que evangelho era aquilo que o kerux entregava, né? Ele anunciava boas novas, essas boas novas eram políticas. Paulo se utiliza desse fraseado de conotações conhecidas do Império Romano para trazer isso para a mensagem de Deus, para o real rei e imperador Jesus Cristo. E ele coloca esse papel de voz do Brasil, esse papel de imprensa oficial, na conta dos pregadores. E, nesse sentido, eu e você estamos envolvidos. Nós estamos, antes de que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra de forma completa, eu e você somos esses arautos que anunciam o que Cristo mandou. Isso me faz pensar em algumas implicações importantes, ok? Uma delas é que o arauto não é alguém que tem liberdade para definir a sua mensagem. O arauto é bom não mediante as suas características retóricas. Ele não é útil para o trabalho apenas porque ele fala bem ou porque ele gera sensações e emoções úteis. O arauto é alguém que tem como prerrogativa de função ser fiel àquele que lhe deu uma mensagem. O que isso vai mostrar para a gente é que a ideia de ser um mensageiro tem a ver com entregar fielmente aquilo que nos foi entregue. Ser um bom pregador, portanto, tem a ver com ser fiel às palavras dadas pelo nosso governante, no nosso caso, o nosso Deus. Nós só seremos pregadores fiéis quando tivermos a capacidade de compreender essa mensagem corretamente e de apresentá-la de uma forma adequada. Só assim nós seremos bons embaixadores, bons arautos, bons dispenseiros e bons ministros. O papel, portanto, assumido na pregação tem a ver não com as coisas que você gostaria de dizer. Como um porta-voz, você é alguém que anuncia o que outro diz. A sua qualidade não está nos seus méritos, mas reside nos méritos de outro. Isso vai fazer com que um pouco do raciocínio e do pensamento que nós temos acerca da pregação seja mudado. A pregação não é quando você fala sobre o que aconteceu na sua vida. Essa parte do testemunho é algo importante. A gente está tendo um trimestre atualmente, né, nesse terceiro trimestre da Escola Sabatina de 2020, estudando a importância do testemunho. Ninguém discute que isso seja importante. No entanto, o ato da pregação tem a ver com entregar uma mensagem que é de outro. E você é um portador. E essa mensagem precisa ser feita de forma fiel. Um outro detalhe importante da gente perceber, e que fortalece esse argumento que eu estou levantando aqui, é de que a pregação é validada e o seu conteúdo tem a ver
com o que nos foi dado, mas que nós temos o papel de fazer com que isso seja acessível às pessoas, né? Assim como um porta-voz, assim como a imprensa oficial, assim como a Voz do Brasil, transformam todo aquele fraseado complexo, distante da realidade das pessoas, em algo tocante, nós também temos esse papel. Então, o papel da pregação tem a ver com uma mensagem que reside fora de nós e que a pregação, nesse sentido, não pode ser confundida com contar um testemunho. Isso já vai mostrar uma coisa importante. O testemunho tem seu papel, mas o ato de chegar à frente da igreja no sábado pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, tem muito mais a ver com dizer o que Deus disse e ser essa ponte do texto bíblico para a realidade atual, do que falar sobre a minha experiência pessoal, sobre as minhas ideias, sobre a minha experiência. Ser embaixador, ser arauto, ser ministro, ser dispenseiro tem a ver com entregar aquilo que Deus disse. Você é uma ponte para comunicar essas informações. Porque se você fizer diferente, você vai estar sendo um porta-voz infiel. O próximo slide segue apresentando, slide 3, Juscelino, por favor, um pouco do que eu quero dizer agora, entrando num aspecto mais metodológico acerca do que devemos fazer para sermos pregadores fiéis. Você está vendo aí no título a expressão texto-prova, tá? A expressão texto-prova está sendo definida aí, Juscelino, se puder ler, eu estou com uma dificuldade aqui para conseguir ler as definições, eu agradeço. Ok. Só dando boa noite a todos que entraram aí após o início da palestra, né? Só alertando que nós teremos um momento da palestra, qualquer tipo de intervenção, só clicar na mãozinha para comentar e logo após teremos um bate-papo, debate, certo? Então, começando a leitura. Segundo Isaac Malheiros, ao utilizar essa abordagem do texto-prova, o pregador seleciona, isola textos bíblicos ou os dispõe numa lista, com o objetivo de comprovar alguma ideia. Pode partir para a segunda definição. Segundo Elias Brasil, o problema dessa abordagem é que, com a devida combinação de textos, se pode provar qualquer coisa. Bem, então, a primeira questão é que a gente levantou a ideia de que você precisa ser um arauto, que você precisa ser fiel. Entretanto, como é que a gente faz isso? Se a pregação não é simplesmente contar a minha história, é óbvio que ela vai estar lastreada no texto bíblico. E aí entra um problema que nós discutimos na última ocasião que eu estive aqui com vocês. Como entender o texto bíblico de forma correta? Essa pergunta é importante, e essa questão é importante a gente levantar e responder de forma satisfatória, a despeito do pouco tempo que nós temos aqui para abordar esse tema, que é bastante longo, e é claro, eu quero aqui fazer uma visão geral para apresentá-lo da melhor forma possível, mas não tenho, de maneira nenhuma, a pretensão de esgotá-lo. Eu não posso fugir da ideia de que a interpretação bíblica é fundamental nesse processo. Assim como nós falamos, né, quando fizemos a distinção entre o método histórico-gramatical e o histórico-crítico, você pode assistir essa conversa que nós tivemos no canal do YouTube. Aqui eu já estou partindo do pressuposto que o método histórico-gramatical é o correto e de que o método histórico-gramatical é algo necessário para nós, para termos a compreensão correta da Bíblia, e, obviamente, ele vai ser aquilo que vai dar lastro, base hermenêutica, metodológica, de leitura e compreensão bíblica para a pregação expositiva. Entretanto, ainda que as pessoas concordem com a ideia de que a pregação, de que o método histórico-gramatical, aquele em que o texto é lido e compreendido de acordo com a sua história, de acordo com a própria narrativa literária, muitas pessoas que partem desse princípio adotam ferramentas de pregação diferentes, que são até incompatíveis com aquilo que elas professam em relação à interpretação do texto bíblico. E uma dessas visões é a visão do texto-prova. Como nós lemos aí, o Juscelino nos ajudou, o texto-prova é o que eu chamaria de colcha de retalhos de textos bíblicos usados para basear alguma ideia. E isso acontece no Adventismo há muito tempo. A gente também vai tratar disso ainda hoje. No próximo slide, eu dei, por exemplo, para vocês aí, 4 textos bíblicos que, se juntados, podem
causar problemas gravíssimos, né? Se o Juscelino puder ler, eu agradeço. Os textos bíblicos aí que estão à esquerda. Ok. Mateus 27, versículo 5. Então Judas, saindo, foi e enforcou-se. Lucas 10, 37. Vai e procede tudo de igual modo. João 13, 27. O que pretende fazer, faze-o depressa. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Então, você imagine, por exemplo, uma pessoa desesperada para ter uma resposta de Deus. E ele decide usar a Bíblia. Bem, é de lá que nós teremos as respostas. Mas ele entende, de acordo com o que foi muito comum na Idade Média, por conta da cabala, do misticismo judaico, que o texto bíblico deve ser lido com o texto sendo aberto, de qualquer maneira, e sendo avaliado de acordo com a primeira coisa que você passa os olhos, né? É óbvio que muitas pessoas já passaram por isso, tiveram respostas de Deus, a gente não pode negar que essa seja uma possibilidade com que Deus age de formas estranhas. Entretanto, a gente não pode fazer com que bizarrices sejam o meio habitual de Deus, porque realmente não são. Deus se revela através da sua palavra, mas ele não se revela como um horóscopo ou como um biscoitinho da sorte, no caso dos chineses. Deus se revela através do todo da sua palavra. E ele dá a sua mensagem em textos bíblicos, em livros bíblicos, em porções bíblicas inteiras e nunca em versos isolados. Então, você imagina uma pessoa que estava desesperada e pensa que a solução seria a que foi dada no livro de Mateus e depois confirmada por Lucas, depois por João, né, quase passando por todos os evangelhos, parecendo que a mensagem que Deus estava dando é que ela devia se suicidar. O problema é que a gente acaba vendo que isso, e rindo disso, e achando que isso é absurdo, mas se nós formos ser bastante honestos com a forma com que nós fazemos teologia e muitas vezes ministramos estudos bíblicos, ela é exatamente assim. Ela pode não ter esse desfecho dramático e ilustrativo, mas ela ocorre e se dá dessa forma. E a gente deveria ter muito cuidado com a forma de ler o texto. Sermão expositivo e sermão bíblico nunca vai ser algo em que você recorta muitos textos para comprovar uma verdade bíblica. Isso é muito comum na metodologia dos sermões temáticos, que tem o seu espaço, mas não são o melhor modo de pregação. Isso pode parecer muito arrogante, muito altivo. Entretanto, nós precisamos pensar em como nós normalmente lemos a Bíblia, em como Deus escolheu se revelar a nós. Deus não entregou ao seu povo doutrinas organizadas em uma teologia sistemática, que tem como papel desenvolver sistemas e dividi-los em temas. O que Deus nos deu foi um texto dividido em dezenas de livros e que tem histórias. Se nós lemos a Bíblia dessa forma, livro a livro, capítulo a capítulo, por que a nossa pregação não segue o mesmo ritmo? Por que a nossa leitura é tão diferente da nossa pregação? O porquê, quando a gente lê o texto, a gente procura extrair o que ele está dizendo, e o porquê na pregação a gente quer definir o tema para definir os textos depois. Isso é uma inversão de prioridades. Eu entendo que a pregação temática ela tem um papel, ela tem alguma utilidade, ela tem alguma validade, mas ela está longe de ser o melhor método para a pregação. Isso porque, se queremos fazer uma pregação bíblica, há de se considerar que o texto bíblico deve ser considerado e não os temas que nós definimos. No próximo slide, a gente continua, salvo engano, com uma definição sobre essa questão da importância da leitura do texto bíblico como um todo e não como porções. E aqui, antes do Juscelino ler essa citação, que está na Bíblia de Estudo Endros, eu quero começar a diferir, né, que foi o tema estipulado pelo Juscelino, o objetivo geral, o que seria uma pregação temática, uma pregação bíblica, uma pregação expositiva. Na pregação expositiva, nós utilizamos uma parte da Bíblia em que ela deve ter sentido
e do texto bíblico é extraída a mensagem. Na pregação temática, a prioridade é que você tenha um tema em que você vai correr atrás de textos bíblicos que comprovem essa ideia. A pregação temática, desde que bem feita, ela não é problemática, mas ela é potencialmente equivocada. Por essa razão, eu comecei dizendo que a pregação expositiva é o que eu defendo como sendo o método correto e o método que deveria fazer parte da vida da igreja, uma vez que ele é ignorado pela maior parte das pessoas, pela maior parte dos pregadores, e que, mais do que isso, ele é o mais adequado porque ele é o que mais jus faz à narrativa do texto bíblico. Quando lidamos com a questão do texto da pregação temática, a gente consegue encontrar alguns dos problemas que têm a ver com a leitura do texto, que é essa leitura recortada, essa coisa da colcha de retalhos, e é por isso que eu entendo que nós devemos nos afastar da pregação temática, como sendo a pregação mais comum, que ela tem algum espaço, mas que ela tenha seu espaço diminuído. A gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Queria que falasse que o Juscelino lesse essa definição aí dada pela Bíblia de Estudo Bíblicos. Não se deve se ler apenas textos isolados das Escrituras. O sentido mais pleno desse versículo, o texto, só nos será acessível se entendermos o contexto em que está inserido. As frases e os parágrafos próximos a qualquer versículo do texto, mesmo um trecho preferido ou famoso, são essenciais para a sua compreensão adequada. Enquanto lemos, devemos nos perguntar o que determinado versículo acrescenta a passagens anteriores e como se relaciona com os seguintes. Perfeito. Então, veja, geralmente na pregação expositiva, a pregação expositiva tem como característica a leitura de porções bíblicas, que podem ser maiores ou menores, desde que façam sentido para que sejam tiradas lições pessoais. Já a pregação temática vai ter esse recorte de textos bíblicos, né? Ela vira um grande quebra-cabeça. E no meio disso, o que acontece é a distorção dos significados originais de muitos desses textos recortados para a confecção da pregação temática. A gente pode pensar, por exemplo, em Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode usar esse texto para dizer, olha, você pode conquistar e atingir todas as suas metas, todos os seus objetivos. E aqui eu estou falando, você está percebendo, praticamente um coaching. E é exatamente esse o problema da pregação temática. É que ela abre brecha para que as pessoas definam significados estranhos ao texto bíblico. Só uma questão. Desculpa a intromissão. Sobre essa questão da dualidade entre pregação temática e expositiva, você não enxerga, de certo modo, uma certa caricatura da pregação temática sendo colocada entre os defensores do sermão expositivo, no sentido de que se há um espaço para essa leitura, né, embaralhada, alegórica, muitas vezes, né, onde os textos são escravos do tema delimitado, de certo modo também, os pregadores que seguem o modelo expositivo não estariam tão suscetíveis a essa alegoria quanto os da pregação temática, porque quando vão até o texto, aquela pelícope, aquele capítulo, não se aprofunda. Me parece, às vezes, que na discussão sobre sermões e formatos e modelos, a gente acaba trazendo questões hermenêuticas para um campo que não tem uma necessária relação, e a gente acaba criticando muito mais o trato hermenêutico dos pregadores daquele modelo do que propriamente o modelo em si. Uma excelente pergunta. Eu entendo que não. Eu entendo que, na realidade, a pregação temática ela pode ser um modelo, quando bem utilizado, correto. Mas a minha defesa da pregação expositiva é porque eu entendo que ele é o único modelo que faz jus ao texto bíblico. Na pregação temática, você define um tema antes de ir ao texto. E ainda que você tenha uma hermenêutica correta do texto bíblico, ele vai continuar servindo a uma agenda determinada pelo pregador, e não uma agenda apresentada pelo autor bíblico. Continuemos na questão de Filipenses capítulo 4. Em Filipenses capítulo 4, a gente vai ler a ideia de que tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele vai, naquela perícope, destrinchar essa questão, em que Paulo vai dizer, olha, eu já tive muito, tive pouco, e aí posso todas as coisas naquele que me fortalece.
eu já estive livre, estou preso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que esse texto vai dizer não tem muito a ver com um cara que está sendo perseguido no trabalho ou com um cara que está com muita dificuldade na faculdade. Nós somos um país pobre, nós somos um país em que o discurso triunfalista é muito seduzente e que textos como esse são muito bem quistos pelas pessoas. Entretanto, o objetivo ali do texto é dizer que ele pode sofrer todas as coisas em nome do Evangelho, porque aquele que deu o Evangelho é quem fortalece. Na pregação temática, é claro que é possível fazê-la de forma fiel ao texto bíblico, mas ela nunca vai ser fiel à narrativa e ao desenvolvimento do texto bíblico. Por quê? Porque ela vai cortar textos que estão em porções literárias da Bíblia diferentes. As discussões hermenêuticas nesse sentido são essenciais. Por que razão são essenciais? Por que são importantes? Porque precede a pregação a compreensão do texto bíblico. O pregador temático, ele já não é escravo do texto, ele é escravo do tema. Ao inverter a ordem de prioridade, ele abre espaço para que muitos erros venham a ser cometidos. Então, por essa razão, nesse sentido, eu entendo que, primeiro, o método sermão expositivo é o mais adequado porque ele vai considerar o que aquele texto quis dizer. Considere, por exemplo, ainda a questão aos filipenses, que aquele texto foi dado a um público específico, que era a igreja aos filipenses. Sendo dado à igreja aos filipenses, havia contextos históricos que aparecem no texto, havia contextos históricos que não aparecem no texto, mas que são revelados a nós através da arqueologia e da história, que nos fazem compreender o texto bíblico de forma melhor e que fazem com que ele seja muito mais poderoso, eficaz, coerente e aplicável à igreja nos nossos dias. Eu acho que essa é a maior defesa da pregação expositiva. Davi, não é que Deus não use a pregação temática, mas é que a pregação expositiva é a mais adequada. Davi, essas questões de pregação, elas não trazem certas implicações para o âmbito da teologia sistemática e para a pregação doutrinária na igreja, porque, em geral, se associa a pregação temática a essas pregações sobre autoestima, vamos falar sobre o amor, mas quando a gente fala em pregação temática, a gente fala de absolutamente qualquer pregação que tenha um tema, a revelia do tema daquela própria passagem, né? Então, Sim. de certo modo, você estaria dizendo que a própria pregação doutrinária seria um problema também nesse sentido? E teria uma dificuldade de se fazer uma pregação de uma doutrina em específico? É por essa razão que eu digo que há espaços para a pregação expositiva, mas de que ela não deve ser a dieta comum à igreja. Ou a temática, né? Porque a pregação temática ela é útil, mas ela não deve ser a comum. Considere que em situações não pandêmicas nós temos 3 cultos na semana. Eu posso contar nos dedos de uma mão, nos dedos de 2 mãos, as pregações expositivas que eu ouvi na igreja em toda a minha vida. Então, ao falar sobre essa questão do que deve ser o mais adequado ou não, a gente precisa considerar a realidade das coisas. Só se prega tematicamente na igreja adventista. Não existe outra pregação senão a pregação temática. Então, a questão da pregação expositiva é uma mudança de paradigma também. Porque não é feito, não é comum, não é habitual. Quando a pessoa pensa em pregar, ela pensa em fazer uma colcha de retalhos de textos bíblicos. O que eu entendo que precisa mudar é isso. As pessoas precisam ter esse feeling de que essa ideia de como pregar precisa mudar. E é daí que começa o problema. O que precisa mudar é o paradigma da pregação. Mas, é claro, há espaços para a pregação temática e ela é bênção para a vida da igreja. John Stott, né, que foi um grande pregador temático do século XX, um grande pregador expositivo do século XX, brincava com a ideia de que, olha, uma certa vez perguntado, mas eu não posso pregar mais tematicamente, uma vez que ele era um defensor, quanto mais da pregação expositiva? E ele disse, sim, você pode pregar também tematicamente, desde que você faça isso a cada 10 anos e peça perdão a Deus no final. Eu não sou tão radical quanto ele, eu entendo que há espaço para pregação temática, há espaço para boas pregações temáticas, entretanto, ela não deveria ser a dieta comum da igreja. Isso eu digo, afirmo com absoluta certeza, e a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso até o final. Próximo slide.
esse slide é o do Herbert Douglas, né? Porque aqui tá meio ruim de enxergar. Exatamente. Vamos lá. No início, eu levantei a questão de que a pregação expositiva é muito rejeitada no meio adventista porque é confundida ou é tida como um sinônimo de pregação calvinista. E desde que essa questão surgiu, eu passei a estudar a questão da pregação expositiva não mais como um tópico que deveria ser pregado e deveria ser apresentado e deveria dedicar meu tempo para que eu conversasse com as pessoas sobre, mas também fazer uma questão apologética da pregação expositiva. E eu entendi que a apologética histórica seria útil. A apologética histórica não só na história do cristianismo, em que a gente tem pregação expositiva desde o primeiro século, não só na história da Reforma, em que a pregação expositiva foi o método mais utilizado pelos reformadores, mas em especial na história adventista. Daqui até o final, a gente vai encontrar muitas citações de teólogos adventistas no decorrer de todo o século XX que foram defensores da pregação expositiva. Muitos desses textos não chegaram a nós em língua portuguesa, eles são desconhecidos, eles estão aí sendo traduzidos para o vernáculo de Camões, porque aprove a Deus que eu tivesse a oportunidade de fazer essa pesquisa, indo aos arquivos da igreja, para um projeto que, se assim o Senhor permitir, no final desse ano a gente vai estar publicando um livro que vai ter como título Palavra que Alimenta, que é um livro com reflexões acerca da pregação expositiva voltadas e focadas no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que esse primeiro mito do sermão expositivo ser um sinônimo de calvinismo possa fazer parte do passado, né? A gente possa virar essa página. E, mais do que isso, em situar a questão da pregação expositiva no contexto do adventismo. Por quê? Se você for ler um livro sobre pregação expositiva de um autor calvinista, de um autor reformado, batista ou presbiteriano, normalmente, ele vai passar todo um conceito para pregadores profissionais, para pastores, pessoas que se dedicam em tempo integral e que têm formação acadêmica para isso. O meu objetivo foi descer o nível do debate para que a pregação expositiva não seja mais um monstro, não seja mais um bicho de 7 cabeças que amedronta e afasta as pessoas, mas para que este, que é inequivocamente o melhor método para a pregação, esteja disponível a anciãos, a obreiros, a membros leigos, a pessoas comuns que amam a Bíblia e que agora precisam apenas ter uma perspectiva mais saudável a respeito de como deve ser a pregação. O meu objetivo é esse. O livro em breve vai estar aí sendo publicado. A gente está no 5º capítulo da edição, salvo engano vão ser 7 capítulos, ainda tem 2 capítulos para revisar, para escrever, mas todas essas citações que nós estamos lendo, importante dizer, todas essas citações são de autores adventistas. Nenhuma citação aqui desse slide é de um autor não adventista, e no livro todas as citações são de autores adventistas. No que diz respeito tanto à interpretação bíblica, que tem alguns capítulos do livro dedicados a isso, tanto na questão em relação à conceituação da pregação expositiva. Então, queria pedir ao Juscelino que lesse. A maior parte dessas citações de autores adventistas está com um nome no final, e no início está ali o ano em que isso foi publicado, para provar que essa onda de pregação reformada no Brasil, de pregação expositiva trazida pelos calvinistas, é algo que não deve nos intimidar. Mas o que a gente pode fazer é olhar para trás e ver que muita gente nossa fez isso também. Isso é importante para a gente refletir. O procedimento mais seguro para o desenvolvimento de sermões adventistas distintos é construir solidamente as passagens bíblicas dirigidas pelo Espírito. A exposição de uma passagem em um capítulo específico, revelando seu significado original e aplicando sua mensagem às necessidades dos homens hoje em dia, é a função histórica do sermão cristão.
A simples mistura de textos bíblicos não constitui um sermão cristão autêntico. Pode ser apenas uma coleção de textos não conectados e não relacionados para apoiar uma opinião humana, o perigo dos sermões tópicos. O sermão expositivo permite não apenas o pregador, mas a congregação a pensar os pensamentos de Deus. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem um detalhe muito importante, né? Você vê que a crítica que o Herbert Douglas faz ali é a de que os sermões tópicos, né, que podem ser entendidos, devem ser entendidos também como sermões temáticos, eram mais frágeis. Ok, até aí compreendemos. E ele vai defender a ideia da pregação expositiva como sendo a que vai fazer sermões adventistas autênticos. Por que eu trouxe nomes como Herbert Douglas? Né? É a primeira vez que eu faço essa apresentação e eu preciso ainda apresentar, quero justificar tudo, às vezes pode ser cansativo, mas é porque quando aparece alguém como eu, que não é um obreiro, que não prega em tempo integral, né, que tem formação em outras áreas, não tem uma formação concluída em teologia, pode parecer, olha, isso é um cara arrogante que está falando que os nossos teólogos estão errados. Sim, eu estou dizendo que os nossos teólogos estão errados ao não utilizarem o sermão expositivo nunca. Não é nem aquela questão de, eu prefiro o sermão temático, é que nunca usa, não existe. Se você for a uma grande igreja, como a igreja do NASP, procurar no canal deles, o canal do NASP Campus Engenheiro Coelho, o canal do Campus São Paulo, do Capão Redondo, você vai encontrar sermões temáticos maravilhosos, você vai encontrar palestras edificantes. Mas você vai contar poucas as ocasiões em que houve sermões expositivos nessas grandes igrejas, que concentram alguns dos nossos melhores professores de Bíblia. Há algo errado, há algo equivocado. Não é? Então, para isso, quando o que eu considero um erro é repetido de muitas formas, em geral, haverá uma questão cultural por trás. A justificativa que eu tenho chegado à conclusão nesses anos sobre pesquisa sobre sermões expositivos e depois no período de pelo menos um ano que eu tenho lido sobre sermões expositivos no contexto da Igreja Adventista nos Estados Unidos e no Canadá, é a seguinte: historicamente, os adventistas utilizam-se da metodologia do texto-prova, que é aquela metodologia que nós trabalhamos anteriormente como equivocada. Por exemplo, Miller vai dizer, né, que o texto bíblico ele não precisava ser lido em línguas originais, ele diminuía muito a importância de ler o texto em línguas originais, e ele era contrário ao uso de recursos auxiliares como comentários bíblicos, por exemplo. Ele atacava as pessoas que utilizavam ou as línguas originais para conseguir compreender melhor os textos bíblicos em seu contexto, ou utilizavam comentários bíblicos. Eu entendo que esse ranço contra a pregação expositiva tem a ver com uma forma errada de ler o texto bíblico que vem sendo constituída desde o século XIX no Adventismo. Então, à medida que nós nos tornamos melhores na interpretação bíblica, deixando de lado algumas interpretações equivocadas, erigidas na história do Adventismo, sobre essa questão da interpretação bíblica de Miller, você pode consultar o livro Adventismo, do George Knight, em que ele vai trabalhar com essa questão bem, vai trabalhar bem também com a questão dele do rechaço que ele tinha aos textos bíblicos, do desprezo que ele tinha aos comentários bíblicos, não ao texto bíblico, não aos comentários bíblicos. A gente vai chegar à conclusão de que a pregação temática, como nós conhecemos, tem essa razão. Isso porque Miller ecoava um movimento no século XIX chamado biblicismo, que também tinha a ver com a questão jacksoniana nos Estados Unidos. O que eram essas duas questões? Os jacksonianos acreditavam que você não precisava de profissionais para fazer nada. Não é à toa que as faculdades de medicina eram praticamente inexistentes, uma vez que o exercício legal da medicina, até o século XIX e no século XX, podia ser realizado por pessoas sem formação na área. Então, ainda que já existissem boas faculdades de teologia, vale a gente lembrar que as faculdades de teologia normalmente são aquelas que abrem as grandes universidades americanas, o caso de Harvard, o caso
de outras instituições como Princeton, etc. e tal, que começaram respectivamente como uma instituição congregacional e presbiteriana, ainda havia a ideia de que a teologia era algo inútil. E Miller ecoou esse movimento. Você não precisa desfazer dos méritos dele, mas é impossível desconsiderar que ele legou a nós grande parte desse método hermenêutico errado e que diz respeito ao texto bíblico. Por quê? Miller discordava de que o texto bíblico, por exemplo, tem partes poéticas, tem partes proféticas, e que ele é construído de formas diferentes. Para ele, Bíblia é Bíblia, e deve ser lido, tomado sempre de forma literal e de acordo com a tradução que ele tinha disponível, que era King James. Então, essa discussão de abrir mão da interpretação, que a gente vê muito em movimentos dissidentes, que a gente viu explodir 1 ano, 2 anos atrás, uma questão da Bíblia White, é algo que está sendo cultivado há muito tempo. É uma tradição adventista ruim, que está aí, e a gente precisa trabalhar para mudar. Próximo slide, por favor. O que está escrito aí no título? Uso errado da Bíblia no sermão. Perfeito. Então a gente vai ver aí por que essa questão do texto prova, que é o método hermenêutico mais antigo e comum ao adventismo, e que sobrevive, infelizmente, e segue invicto até hoje, é problemático. E aí eu estou citando George Knight, à esquerda, e à direita, Alejandro Bullion, né? Gente que a gente nem conhece, gente desconhecida, para comentar um pouco disso para a gente. Juscelino, é contigo. Lado esquerdo, o John Paulin fala a seguinte coisa: muitas pessoas costumam estudar a Bíblia de maneira fragmentada. Leem um versículo e então o comparam com dezenas de versículos que supostamente tratam do mesmo assunto. Essas pessoas já criaram uma teoria e simplesmente procuram textos bíblicos que apoiem sua ideia. Qual o problema com isso? A pessoa não permite que a Bíblia fale por si mesma, mas impõe suas ideias sobre os textos bíblicos. Alejandro Bullion: se acreditarmos que a autoridade do pregador vem da palavra de Deus, chegaremos à conclusão lógica de que não há pregação poderosa sem abrir a Bíblia. Pregar é uma tarefa bíblica e exige trabalho exegético e hermenêutico. Não se trata apenas de abrir a Bíblia e fazer o texto dizer o que o pregador quer. Portanto, a primeira preocupação do pregador não precisa ser homilética, mas exegética. É por essa razão que eu entendo que o sermão temático é o mais perigoso. Porque no sermão temático, o pregador ele determina por si só o tema e, posterior a isso, ou a posteriori, ele vai procurar o texto bíblico. Mas você vai dizer, mas é possível que eu conheça os textos que eu estou lidando e aí eu determino o tema depois. É possível, e essa é a única forma de fazer esse sermão temático. Então, sim, é possível fazer sermão temático de forma bíblica, é claro. Entretanto, o que a gente vê é que ele é o mais frágil, porque nele a gente não está procurando o conteúdo daquele texto bíblico escolhido, separado, mas a gente está fazendo uma determinação externa. É muito mais fácil entregar tudo nas mãos de Deus, e é isso que o pregador expositivo faz, entregar tudo ao texto bíblico e avaliar e esgotar aquele texto. Por isso, o sermão expositivo é melhor. Próximo slide. George Knight: meu método era muito simples. Não apenas tinha as mãos... Perdão. Só uma consideração antes. Só uma consideração antes. E aí, a grande questão que vem é que eu entendo que essa pregação, essa palestra está ainda mal organizada, mas qual é o objetivo dessa citação que a gente vai ler agora? É de que ainda há o bicho-papão de que o sermão expositivo é fora da realidade para as pessoas comuns. O que a gente vai ver é que um grande erudito, um grande intelectual adventista, que é o George Knight, vai mostrar um método que eu e você podemos fazer. Qualquer pessoa com capacidade de leitura pode usar esse método. Não tem nada de absurdo ou de inacessível. Juscelino, por favor. Meu método era muito simples. Não apenas tinha às mãos várias traduções e material auxiliar ao estudo do texto,
mas também selecionei 3 excelentes comentários para cada livro da Bíblia. Eu consultava cada um daqueles comentários diariamente durante o estudo, não porque eles tivessem a verdade completa, mas porque a competência e sabedoria de seus autores ajudavam-me a desembrulhar o texto de uma maneira sistemática. Eles ajudavam-me a ver coisas que eu frequentemente passava por alto quando estudava a minha própria maneira. Era algo como sentar com 3 amigos bem articulados que tinham opiniões diferentes. Isso vai mostrar que, vejam, o Knight discordava do Miller. E para a gente fugir do sermão temático, e a gente já apresentou as razões pelas quais ele é um método que deve ser usado com muita parcimônia e deve ser colocado na gaveta ou menos utilizado, é porque sermão expositivo exige algo que muitos dos adventistas que desprezam a pregação expositiva não querem fazer, que é estudar mais. E aí fazem isso ou por arrogância ou por culto à ignorância. No sentido de falar, comentário bíblico? Não, comentário bíblico interpõe a minha relação com Deus. Como se Deus só revelasse algo a você diretamente. Deus não revela algo a você diretamente apenas. Se fosse assim, você não poderia ouvir sermão. Porque no sermão alguém está falando sobre algo. O comentário bíblico não é um ato de arrogância de alguém que quer saber mais do que os outros. O comentário bíblico é um dos maiores atos de humildade. Que é você falando, eu não sei tanto sobre o texto bíblico quanto o sujeito que estudou 10, 20, 30, 40, 50 anos para publicar uma obra sobre um livro em que eu leio durante uma semana. Isso não faz a pessoa inerrante. Não faz com que todas as interpretações dela estejam corretas. É porque tem comentários bíblicos aqui presbiterianos. Se fosse tudo correto, eu seria presbiteriano. Mas ali haverá informações que vão lhe abrir a mente para entender melhor o texto bíblico. Então, entenda a pregação, o uso de comentários bíblicos, sejam os comentários bíblicos de um só volume, sejam os comentários bíblicos de muitos volumes, sejam os comentários bíblicos que tentam centralizar tudo numa obra de 1000 e poucas páginas, seja na Bíblia de estudo, como um método, como um meio que vai lhe dar mais informações e mais subsídios para que você possa compreender o texto bíblico. Então, seja mais humilde. A pregação expositiva pressupõe humildade. As pessoas às vezes falam que o pregador expositivo é alguém que vai se tornar arrogante. Amigo, se a arrogância é se preparar melhor para entender o que Deus disse e repetir isso de forma acessível para os dias de hoje, eu quero ser arrogante. Agora, se ser humilde é usar uma metodologia que pode e potencialmente fará com que o texto bíblico, no seu contexto original e o propósito de Deus ali dado, seja colocado de lado, eu não quero ser humilde. Essa é uma questão. O método de Knight é acessível a todos nós devemos considerá-lo, tê-lo em alta conta e fazer com que ele faça parte das nossas vidas. Próximo slide. A pregação dos reformadores sempre avançou do texto para homens e seus problemas. Os sermões eram basicamente expositivos e estavam sujeitos às escrituras por toda parte. Caso contrário, as verdades da doutrina da sola escritura não poderiam ser realizadas. A palavra escrita tinha que preservar a palavra oral, a proclamação do erro. Além disso, o Espírito Santo pode trabalhar com a pregação somente quando ambos estão unidos no princípio da sola escritura. Para que eu não seja aqui chato, eu entendo que as citações selecionadas que a gente já está chegando no final foram suficientemente claras. A gente pode continuar, Juscelino, lendo as próximas citações para a gente seguir para o encerramento. O objetivo que eu tive com essa citação específica que o Juscelino acabou de ler foi mostrar que a pregação expositiva é algo que vem da reforma protestante, nessa coisa de se preocupar com o texto bíblico. Essa citação que vai ser lida pelo Juscelino agora mostra, por exemplo, mostra e comprova que Lutero usava essa metodologia. E aí lembremos, Lutero é quem ressuscita de Lira o método histórico-gramatical.
e depois o próprio Lutero faz, é claro, não era isento de erros, mas buscou fazer sermões expositivos com a maior parte do seu ministério. Esse número aí que vai ser lido pelo Juscelino comprova isso para a gente. Seus mais de 2.000 sermões existentes dão ampla evidência de seu enorme esforço no que era principalmente a pregação expositiva. Eu me esforço para tratar um versículo, cumpri-lo e assim instruir as pessoas a dizer. É disso que se tratava o sermão. Próximo slide. Essa citação também é de um teólogo adventista. Lembremos, todos mencionados aqui são teólogos adventistas. E agora a gente vai entrar numa escalada histórica aí, que vai mostrar desde 1917, esse texto? 1917? 32. Acho que é 17. 32. Tem textos mais antigos, eu selecionei aqui alguns poucos, e a gente vai numa bateria agora de citações de teólogos adventistas defendendo a pregação expositiva, começando por 1932. Juscelino, vai lá. Embora seja sem dúvida o tipo de sermão mais difícil de preparar e apresentar, é um dos mais lucrativos tanto para o pregador quanto para o público. O sermão expositivo, em vez de usar um único texto, uma passagem das Escrituras de comprimento variado, vários versículos ou um capítulo ou até mais, é usada, e disso será tirado o assunto, o tema, as divisões e a maior parte do material do sermão. Tal sermão não é meramente uma série de observações sobre vários versículos das Escrituras, mas o orador, vendo a verdade distinta na passagem, usa apenas o necessário para fazer valer essa verdade. Próximo. Sem minimizar a propriedade ou o lugar dos sermões textuais e tópicos, imploramos por um renascimento da ênfase no sermão expositivo, no qual uma porção substancial das Escrituras, que varia de um grupo de versículos a um capítulo ou mais, é analisada e exposta, e comparados de modo a trazer sua lição direta e obviamente pretendida. Há demasiadas alegorias ou espiritualizações construídas sobre alguma frase bíblica feliz e redigida que forma um texto puro para algum fardo presente na mente do falante. Isso levou com muita frequência a um esboço injustificável da imaginação. Geralmente envolve a violação dos princípios da exegese sólida e o esquecimento do contexto e da intenção da frase bíblica requisitada. Tal prática falha em cumprir a solene obrigação e privilégio da pregação. 1933. Essa é uma ideia que esses jovenzinhos arrogantes estão tendo para falar que a igreja está errada. 1933. 80 anos. Próxima citação. Acho que nossos alunos na faculdade costumam ter uma impressão errada sobre a pregação, porque ouvem muitos oradores brilhantes e brilhantes. Não tenho tanta certeza de que eles ouçam muito bem a pregação expositiva da palavra, como deveria ser pregado nos cultos da manhã de sábado. Essa citação é a menos forte dentro desse texto. Ela foi extraída de uma reunião que aconteceu em 1958, em que discutia qual seria o método de pregação da igreja. Esse foi o único pastor que se levantou e falou: vocês estão todos errados. E ele cita vários exemplos. Uma parte do livro vai mencionar essa citação. É muito interessante o trabalho que ele faz. E o que a gente deu até agora me faz pensar é que os problemas que nós temos em relação à pregação expositiva não são de hoje. E não dependeram de calvinista para mostrar para a gente. Tem gente na década de 30 falando sobre isso, gente na década de 50 falando sobre isso, e tem agora gente na década de 20, no século 21, falando sobre esse assunto. Próximo slide. A maioria dos pregadores e membros da igreja concorda comigo quando digo que é uma desgraça a maneira como alguns pastores e anciões locais fazem um cesto de lixo e catam tudo no púlpito da igreja. Muitas vezes pilhas de material, de promoção e campanha enchem as prateleiras da mesa sagrada. Esse aí não era um dissidente, não era um arrogante, ele era diretor associado do Centro White. Então, quem chamou a pregação adventista de lixo foi ele, ainda que eu concorde em grande parte do que realmente acontece. E veja que a crítica dele tem um aspecto que pode ser ressaltado, que ele não está falando da pregação que é feita
pelos leigos. Está falando da pregação feita pelos pregadores, por aqueles que têm capacidade intelectual para fazer mais, pelos pastores, administradores, etc., e que não o fazem. Preferem promover eventos, promover agendas da igreja, ao invés de abrir a Bíblia e pregar. Próximo slide. Por que então nossos púlpitos não tocam com as proclamações bíblicas de Deus? Pode ser que o problema real seja a disciplina que a pregação expositiva envolve, em contraste com a pequena quantidade de tempo necessário para desenvolver uma dupla piedosa. O ministro que pregaria um sermão expositivo deve estar disposto a gastar o necessário em seu estudo, usando todos os recursos possíveis para deixar a luz do texto irromper. Não apenas estudar, mas a oração é essencial antes e durante a preparação do sermão. E, além disso, é a difícil tarefa de aplicar essas verdades eternas às situações da vida cotidiana. Será que outros métodos e meios são mais atraentes para o pregador porque são menos exigentes? Eu acho que foi suficientemente claro. Ele era vice-presidente da igreja à época. Próximo. Vice-presidente mundial da igreja. A verdadeira pregação expositiva é a pregação bíblica. Ele seleciona uma passagem das Escrituras que é uma unidade de pensamento natural. Ele descobre o que o autor está tentando dizer aos ouvintes originais. Torna a ideia principal da passagem a ideia principal do sermão. E as subideias da passagem, as subideias do sermão. Permite ao pregador misturar suas ideias ao modo estabelecido pela passagem das Escrituras. Exige que a autoridade para pregar venha da autoridade da palavra de Deus. Aplica a mensagem da passagem aos problemas atuais que habitam a vida das pessoas na congregação. Raymond Bradford. Próximo. Quando uma passagem é apresentada diante da congregação, explicada e aplicada à vida cotidiana, as pessoas a encontram várias vezes ao lerem a Bíblia em estudo pessoal. Então, a inspiração e a instrução do sermão, talvez anos antes, retornam e alegram o coração. Robert Falkenberg. Também presidente da igreja, vice-presidente da igreja, ou ministerial mundial. Não me lembro exatamente agora. Bem, a gente está estou encerrando aqui a minha parte. Eu entendo que nós não devemos ter apego a métodos que se provam equivocados. Essa citação de Ellen White mostra isso para a gente. E o que eu quero propor é que realmente é necessário que a gente mude a nossa perspectiva sobre o sermão. Que nós não consideremos o outro em pecado por usar um sermão temático, por exemplo, que isso não seja um cavalo de batalha que venha a dividir a igreja, mas que a gente possa defender, assim, com certeza, com evidências históricas, que a pregação expositiva é o melhor método para se utilizar. Acho meio difícil discutir essa questão, que é o método mais fiel ao texto bíblico, e que ela melhor respeita o texto bíblico da forma como Deus nos revelou. Deus não foi um teólogo sistemático, Deus foi autor de livros, através de escritores humanos, que nós possamos ter essa compreensão e que, como arautos, sejamos fiéis administradores desse conhecimento dado pelo nosso Deus através de melhores sermões expositivos.